Olá, pessoal, bom dia. Estamos aqui hoje com a Priscila da Hashdex, né? Acho que eu já falei errado novamente. Nada. Priscila, se apresenta um pouquinho para a gente, apresenta um pouco a ideia do fundo, que eu achei muito interessante, mas eu vou deixar você falar, que eu acho melhor, né? Sem problema. Obrigada, David. Um prazer falar com você e com seus clientes hoje. A Hashdex é uma gestora de criptoativos especializada em cripto, fundada ali no início de 2018, muito com essa ideia de dar acesso ao investimento nessa nova classe de ativos de uma maneira simples, segura e regulada, e que possibilite que você possa diversificar dentro da própria classe. E aí foi por isso que a gente veio com a ideia inicial de criar primeiro um índice de criptoativos e depois os fundos de investimentos da casa. Então, a gestora ela foi criada por pessoas, uma parte do mercado financeiro, outra parte do mercado de tecnologia. Então, eu sou ali da área de mercado financeiro, tá? Então, trabalhei 7 anos na Bozano Investimentos, que era gestora do Paulo Guedes, antes dele virar ministro. E a gente tem como sócios fundadores, a gente tem Marcelo Sampaio, que é o CEO, e ele trabalhou muito tempo na Oracle, depois ele fundou uma empresa de tecnologia, a Endless. O Bruno Caratori, que também é um dos sócios fundadores, trabalhou muito tempo na Gavi, Investimentos do Armínio. Depois foi fazer MBA em Stanford, acabou ficando por lá. Então é legal que a gente também tem um braço, né, tem uma pessoa lá fora acompanhando também mais de perto essa evolução desse mundo. Então, a gente também é uma gestora com funding de fundos de venture capital, então um pouco diferente aí das outras gestoras tradicionais nesse sentido. A gente tem desde Fundação Estudar, tem o Fundo Canary e alguns fundos também no Vale do Silício. Acho que, resumindo assim, um pouco aqui da gestora é isso. Acho que vai ser um bate-papo legal aqui para contar um pouquinho para os seus clientes como é que, antes de falar dos fundos, né, como é que funciona um pouco do mundo de cripto. Por que o Bitcoin tem valor, como é que esse negócio aqui funciona. Eu acho que é legal, eu brinco sempre com as pessoas assim, poxa, vamos primeiro mostrar o que tem debaixo do capô e depois a gente fala dos fundos. Perfeito. Porque, assim, primeiro, né, vi que tem um pessoal bem experiente. Você tem 7 anos aí de experiência na área financeira e temos pessoas no fundo, na gestora, desculpe, que trabalharam ou na gestora do Armínio Fraga, que, bom, quem não sabe, ele é um dos fundadores do Plano Real, né? E também do Paulo Guedes, que é inclusive você mesmo, né? Então, É, muito bom. não. O fato de falar de criptoativos é muito bom porque, como eu tinha te dito anteriormente, eu sou leigo sobre esse assunto. Então, estou aqui para aprender também. É, desculpa interromper um pouquinho, mas eu acho que eu vou te Nada. perguntando a medida, tudo bem? Não, maravilha, fica à vontade, David. E assim, e até engraçado falar, tá, David, porque como eu fiz muito tempo valuation de empresa, eu também não entendia muito bem como é que isso daqui funcionava, como é que cripto poderia criar valor. Então, acho que eu já passei por aquela fase que às vezes muita gente questiona, de dúvidas ou até mesmo preconceitos. Eu já passei por isso e hoje fico aqui falando sobre cripto, então acabo me identificando com essas pessoas que também têm um pé atrás com esse mundo. Então, acho que é bacana para poder compartilhar um pouquinho aí dessa experiência, tá? É verdade. Como é que É. uma pessoa assim, que já estava há tanto tempo no mercado financeiro clássico, né, por assim dizer, passou a se interessar por algo não regulamentado? Que a gente sabe, bate tanto na nossa cabeça que tem que ser regulamentado. Tudo bem que hoje em dia já é mais regulamentado. Você vai até falar que o fundo é mais regulamentado pela CVM e tudo mais. Mas assim, como é que você acabou se interessando? Porque eu Uhum. tive a chance de me interessar e acabei dizendo, não, isso não é para mim. Não, Lá atrás. é. Assim, o criptoativo já, né, começou com Bitcoin, já existe, já tem 11 anos, né? E quando a gente olha por que aconteceu depois disso, né? Outras ideias com outros criptoativos que foram surgindo, e quando eu comecei a ser apresentada para outras ideias de outros projetos de cripto, e aí eu acabei percebendo que, puxa, essa inovação toda do Bitcoin, ela, digamos assim, ela é muito parecida, né? Alguns movimentos, algumas coisas, com o que seria fazer um paralelo aqui com o surgimento do e-mail. E criptoativo é uma coisa muito maior, né? Como assim, o surgimento da internet. Então, uma nova internet que está surgindo aqui. E quando eu fui apresentada de uma outra ótica, de uma classe de ativos nova, que tem muito potencial, mas ainda tem muita coisa que não está 100% resolvida, você percebe o seguinte, tudo que não está 100% resolvido, David, você ainda tem uma oportunidade muito grande, né? Você tem uma simetria muito interessante.
Então, o fato de não existir uma regulamentação, que a gente, né, ela não deve ser vista de uma forma binária, tem ou não tem. Então, você vê avanços em diversas áreas, em diversos países, para regulamentar isso daqui. Então, isso tudo traz oportunidade. Então, eu acho que assim, se tivesse talvez tudo resolvido, talvez não tivesse tido tanto interesse. Acho que o ponto aqui é justamente esse. Ainda tem uma curva de adoção para acontecer no mundo de cripto. Ainda tem que trazer mais infraestrutura para esse mercado, mais regulação, tem mais coisa ainda para ir maturando. Então, acho que foi justamente esse desafio de estar numa classe com potencial de retorno interessante, onde tem uma simetria legal aqui e muita coisa para aprender. É muita novidade o tempo todo. Então, você mistura um pouco de tecnologia, que era uma coisa que eu não tinha o domínio, né? Não, quer dizer, continuo não sendo, né? Porque né, tecnologia é um termo muito amplo, mas não tinha tanta familiaridade, digamos assim. E juntar isso com uma coisa que eu gosto muito, que é mercado financeiro, e poder falar para as pessoas que eu já falava antes do mercado financeiro. Eu acho que essa combinação, eu achei ela bem interessante, tá? Perfeito. E assim, eu já até falei um pouquinho, né, que é normalmente até o meu início aqui dessa apresentação, no bate-papo, que a gente compara muito o que está acontecendo no mundo de cripto com o início da internet. Então, vamos lembrar aqui que lá no início da década de 90, o acesso para você ter uma conexão, ele era muito complicado, não existia banda larga. Era uma internet discada, onde a minha irmã tinha que desligar o telefone para eu conseguir usar a internet. Ou seja, a infraestrutura para que todo mundo pudesse ter acesso, ela era muito complicada. Imagina você pegar a sua mãe e falar para ela, olha, mãe, você vai ter que instalar aqui um modem, vai ter que fazer isso, assim, uma série de operações para você conseguir mandar um e-mail. Tudo muito complexo, né? E não era óbvio você falar lá atrás que poderia surgir uma forma de você chamar um carro para poder te levar para qualquer lugar de uma maneira muito simples, na palma da sua mão, sem precisar ir para a rua e ficar estendendo o braço ali num dia de chuva, né? Que vai ser o Uber. Então, assim, essas coisas elas vão evoluindo de uma forma que demanda infraestrutura e até mesmo regulação. Então, não sei se você sabe disso, mas era proibido você fazer comércio na internet no início. Então, não poderia existir uma Amazon, por exemplo. Então, essas coisas elas vão evoluindo. As coisas vão evoluindo, é natural. E aí, assim, quando a gente fala aqui de cripto, na verdade, tudo começou bem no auge da crise do subprime, lá em 2008, com um paper do Satoshi Nakamoto, que é um pseudônimo, e aí ninguém sabe se ele é só uma pessoa ou um grupo de pessoas. Ele divulgou esse paper na internet, e ele veio com uma ideia, que eu acho que é muito interessante aqui, que é o seguinte, até então, no mundo digital, qualquer coisa que eu mande pela internet, né? Então vamos imaginar que eu mandei uma foto para você. Quando eu mando essa foto para você, essa foto, na verdade, eu estou mandando a cópia da foto. Eu não estou mandando a foto original, né? Que agora ela está com você e não está mais comigo. Eu mandei uma cópia. Ou seja, você pode fazer o que você bem entender, né? Eu posso fazer o que eu bem entender com essa foto. E você também. E aí pensa o seguinte, como é que eu poderia, nesse mundo digital, fazer alguma transferência de algo que tenha valor sem ter nenhum intermediário, né? Sem precisar confiar na outra parte. Assim como se a gente estivesse agora numa reunião presencial, aí eu tiro do meu bolso uma nota de $100, entrego ela para você, essa nota não está mais comigo, eu não posso copiar ela, né? Ou colocar numa máquina copiadora, isso não dá para fazer. E aí o que o Satoshi trouxe, né? Usando ali matemática, criptografia e teoria dos jogos, foi permitir uma transferência de algo de valor, tá? De A para B, peer-to-peer, sem você precisar conhecer ali, confiar na outra parte, ou seja, é descentralizado isso. E você pode fazer uma transferência e você vai garantir que esse dado que você enviou, ele é único, ele não pode ser alterado, copiado, e você não precisa confiar em ninguém. Então, isso é muito poderoso. Pode talvez não parecer ali à primeira vista, mas é justamente por causa disso que você consegue começar a garantir coisas como esse dado ele é único, né? Uma unidade digital, uma propriedade digital, ou mesmo escassez no mundo digital. E aí eu vou falar um pouco mais dessa história de escassez quando eu estiver falando mais para vocês sobre o Bitcoin, que é conhecido como um ativo escasso no mundo digital, tá? Perfeito. Aí eu vou mostrar aqui um exemplo que foi um criptoativo, né? Blockchain cripto, e que ajudou até a abrir bastante a minha cabeça quando eu comecei a olhar para esse mundo.
Acho que é até bacana de compartilhar com as pessoas, porque, né, tudo começa ali com Bitcoin, como primeiro caso de uso, né, como eu fiz esse paralelo com o e-mail, e depois vão surgindo outros criptoativos com outras ideias, né, com outras propostas de valor, que não só essa ideia de você ter ali um meio de pagamento, mas talvez de você poder ser recompensado, ser remunerado por alguma coisa que antes, digamos assim, estava ociosa. Então, vou pegar esse exemplo aqui, que é de um navegador de internet chamado Brave. O Brave você baixa no teu computador, no teu celular, você vai navegar nele normalmente, como se você estivesse navegando lá no Google Chrome, no Safari, mas ele tem uma diferença aqui interessante. Na largada, ele vai bloquear os cães farejadores, né? Assim, aquele monte de propagandas que a gente está acostumado. Então, hoje, se eu digito sapato na internet, assim, o sapato passa a me perseguir, né? Tem um monte de propaganda sobre isso. E aqui, no caso do Brave, ele faz como? Ele me oferece uma propaganda. Ao assistir essa propaganda, eu passo a ser recompensada pela minha atenção em rede. Então, aquilo que antes não era possível eu ser recompensada, eu posso ser recompensada. Ele me remunera como? Aqui você não fala Visa, Mastercard, não fala dólar, né? Então, a forma de você ter ali uma remuneração, uma recompensa por essa minha atenção em rede é através de um criptoativo. E no caso desse criptoativo aqui, ele se chama BET. Então, vocês estão vendo aqui na tela à direita, né? É o Basic Attention Token. Então, eu naveguei na internet no início do mês, vi ali alguma propaganda e recebi 0,2 BETs. Aí, o que eu posso fazer com esses BETs? Eu posso, desde trocar ele numa exchange, tá? Ou eu também posso contribuir para essa rede de uma outra forma. Então, imagina aqui que eu estou ali navegando na internet, eu vi uma matéria legal do Washington Post. Ninguém vai pegar o app do Itaú e vai mandar ali algum centavo. Mas eu poderia, com a minha carteira digital, né, eu posso enviar 0,1 BET para o Washington Post. Então, lembra que eu falei no início desse conceito, dessa ideia de que eu não preciso confiar em ninguém para fazer essa operação e esse dado ele não pode ser copiado. Então, esse token, ele não é copiado, não pode ser adulterado, né? Eu enviei para ele, eu tenho uma garantia de que agora está com o Washington Post e não está mais comigo. Tá? Então, que é uma coisa que até então não dava para você fazer de uma forma descentralizada. Você precisava de algum intermediário controlando qualquer tipo de operação assim. Então, esse aqui seria, digamos assim, o ecossistema desse mundo aqui, tá? Agora eu vou explicar uma coisa assim que acho que é legal falar um pouquinho do Bitcoin, porque querendo ou não, muita gente às vezes, né, vê coisas pingadas ali, aqui e ali sobre como é que o Bitcoin funciona, mas acho que sempre vale juntar aqui um pouco e eu acabo olhando mais na ótica até como economista, né, assim, do que tanto na parte técnica da história, como talvez uma pessoa de engenharia olharia. Então acho que é legal contar um pouquinho nessa minha ótica como é que um Bitcoin ele pode criar valor, por que ele é escasso, quem que é o minerador nessa história, né, que muita gente já ouviu falar. Então o minerador nada mais é do que um processador, né? Um computador ali processando o código do Bitcoin. Hoje já existem milhares espalhados no mundo. A soma total assim, de poder computacional é muito grande, tá? Que já existe hoje, que está rodando esse protocolo. Quanto mais poder computacional, né? Quanto mais mineradores ali, mais robusta essa rede, mais segura ela fica. Então, hoje já tem uma infraestrutura muito grande que já foi criada. Acho que é importante frisar isso, tá? E o que os mineradores estão fazendo? Qual que é o papel deles aqui nessa rede? São eles que estão garantindo a segurança do Bitcoin. Eles funcionam como uma espécie assim, de sentinela aqui dessa rede. Eles estão tentando validar as transações que aconteceram nos últimos 10 minutos em média. E aí o primeiro minerador que conseguir validar essas transações, ele vai ter o direito de publicar essas transações num bloco. Ele vai pegar esse bloco de transações e vai juntar na cadeia de blocos anteriores, por isso blockchain, né? Você junta ali na cadeia de blocos, e quem trabalha de graça é relógio. Então, assim, o minerador ele precisa ser recompensado de alguma forma pelo trabalho em rede que ele está fazendo, né? O que incentiva esse minerador? E ele é peça fundamental aqui disso. Ele recebe um fee de transação, que hoje é baixo, e recebe também o direito de adicionar novos bitcoins na rede. Então, ele recebe novos bitcoins quando ele adiciona, depois ele pode vender isso. E é assim que um bitcoin surge.
para cada bloco, ele vai adicionar ali novos bitcoins. Só que, se ele pudesse ficar adicionando de uma forma aleatória novos bitcoins, ou se isso fosse infinito, né, novos bitcoins ad eterno, isso daqui não teria escassez, não teria valor. E aí que eu vou chegar nessa questão do ouro digital, né, que muita gente compara aqui o Bitcoin com o ouro digital. Então, tudo quando começou Então, só para explicar o que é esse gráfico que vocês estão vendo, quando a rede começou, no primeiro bloco, eram 50 bitcoins, o minerador recebeu. Segundo bloco, mais 50 bitcoins, então foi para 100 essa base monetária. E a partir do bloco de número 210 mil, que dá mais ou menos 4 anos, houve um corte pela metade. Esse corte pela metade, né, que foi para 25 bitcoins para cada bloco que é criado, ele continua acontecendo assim de 4 em 4 anos. Então, hoje a recompensa do minerador é de 6,25 bitcoins por bloco. Isso vai acontecendo até chegar no limite, que só podem existir 21 milhões de bitcoins. Então, resumindo aqui, qual que é o ponto? Só podem existir 21 milhões de bitcoins. Então, você conseguiu criar na internet, na rede, né, de uma forma digital, aquilo que eu estava falando lá atrás, que é escassez digital. Eu estou garantindo que esse dado ele é único e ele é escasso. Então, é por isso que muita gente fala do Bitcoin como um ouro digital, porque qual que é o papel do ouro hoje, né? Ele é muito mais como uma reserva de valor do que o seu valor dado por caso de uso como joia ou algum uso industrial. É um pequeno, né? Assim, ele vale aí trilhões de dólares. Se a gente fosse só para uso de joia, seria um valor muito menor do que esses trilhões que existem, né? Isso daí é muito mais por conta que as pessoas têm esse consenso de que ele é uma reserva de valor, porque ele é escasso. Então, o Bitcoin sem ser... Então, assim, aqui o Bitcoin, ele também é difícil de você conseguir novos Bitcoins, né? Você tem um processo ali de mineração, né? O trabalho computacional, e que garante a escassez dele. Então, nesse cenário que a gente está vendo de bancos centrais emitindo trilhões de dólares, e a gente não sabe se isso vai gerar uma inflação ou não lá na frente, aqui eu já sei na largada. Tem essa curva laranja que está aqui na minha tela, essa curva de inflação do Bitcoin, que vai caindo a cada 4 anos. Hoje ela está em 1,8%. Isso que acho que é interessante comentar aqui e fazer um paralelo. Sim. Então, eu já tinha escutado falar, né, de que o Bitcoin era o ouro digital, exatamente por isso, por ele acabar sendo uma proteção contra a inflação. Mas eu não sabia do limite de 21 milhões, por exemplo. Interessante. Eu não sabia o porquê ele teria essa proteção contra a inflação, né? Mas, interessantes Exato. paralelos que esse se o fazem ponto. com o ouro. Ele é minerável também, da mesma forma que o ouro. Mas continue. Exato. Então, assim, até 1971 tinha ali a conversão, né, o padrão ouro, que você podia converter dólar em ouro, e essa era uma forma de impedir que os governos ficassem emitindo ali mais moedas, gerando inflação. Sim. Então, essa era uma proteção para as pessoas. E aí, uma vez que isso acaba, você passa a confiar o quê? Só, né, nos bancos centrais, nos governos, e aqui você está confiando de uma forma assim descentralizada, né? Não é centralizado. É poder computacional que está gerando esses bitcoins, tá? Então, acho que quando a gente fala né, isso aqui seria, digamos assim, a espinha dorsal desse negócio. E aí um ponto que eu ficava muito desconfortável no início, como eu fiz, né, fazia valuation de empresa, eu falava, poxa, mas isso aqui não gera dividendos, não tem fluxo de caixa, é diferente de empresa. O paralelo que a gente faz aqui, David, é com uma commodity digital mesmo, tá? Onde você tem oferta e demanda. No caso do ouro, essa oferta ela é limitada em 21 milhões. Hoje, boa parte disso já está em circulação, aproximadamente ali uns 18 milhões e meio. Então, assim, se a demanda ela aumenta muito, não tem como você ajustar aqui na oferta. Você ajusta em preço. Então, acho que é um ponto aqui interessante para contar que, diferente o lastro, né, já é uma coisa que já não tem mais com as moedas fiduciárias, né? Já não tem mais essa conversão. E aqui você está confiando, né? Aqui em cripto você está confiando mesmo na governança dessa rede, nesses mineradores descentralizados, tá? Então, interessante é que dizem que essa blockchain, ela acaba sendo muito mais segura até do que os contratos que nós conhecemos, né? Já escutei um pouco falar de blockchain, e aí, digamos, se eu não me engano,
ela é validada pela maioria dos computadores que está, não é isso? Exato. Algo assim. Mas É. uma coisa que eu gostei, então, os criptoativos nós conseguimos pensar neles como se fossem commodities mesmo, como se fosse o café, o ouro, o petróleo, ou seja, mais lei da oferta e demanda, que vai... Exato. Ainda não tem um modelo de valuation para isso aqui, adoraria que tivesse. Então, acho que é muito mais pensar o seguinte, né, no caso do Bitcoin, é uma rede que vale ali aproximadamente uns 200 bi de dólares, esse negócio saiu de zero, mas quando você compara o Bitcoin com outras classes de ativos, ou talvez até mesmo empresas de tecnologia, você vê que ele ainda é uma fração ínfima do que essas outras classes, empresas detêm hoje no mercado. Então, a gente vê assim, a adoção, ela acontecendo, tem um potencial interessante lá no futuro. Ninguém sabe aqui quando, porque acho que é uma coisa que é uma evolução. Assim como quando começou o Bitcoin não existia tanto poder computacional, não existia empresas fazendo custódia de cripto, né, como hoje tem a Fidelity, etc. As coisas elas vão evoluindo e é isso que vai permitindo que novos investidores, principalmente os institucionais, né, que demoram mais para entrar numa classe assim, isso permite que eles vão adotando cada vez mais e tendo isso como investimento nas suas carteiras. Então, demanda realmente um certo tempo. Tá? Sim, perfeito. Até mais fácil de entender do que eu pensei. Que bom. Bom, mostrar aqui só um pouquinho do price action, então, do Bitcoin. Como muita gente já deve ter ouvido falar, que o Bitcoin ele tem muita volatilidade. Então, assim, a volatilidade, para quem não sabe, mas seria assim, um desvio padrão nos retornos. Então, pensa que esse negócio saiu ali de zero para estar no tamanho que está hoje, né? Ali entre 10 mil e 11 mil dólares, né? Mais ou menos uns 200 bi. E isso daqui, volatilidade também pode ser oportunidade, porque para isso ter saído do patamar que saiu para o que está hoje, ele teve que ter realmente muita volatilidade, né? Você não ia ter ali traçar não ia ser uma coisa simples de acontecer, né? Assim, tipo uma linha reta, né? E foi assim. Então ele tem realmente volatilidade, ele acaba sendo impactado por algumas coisas de mercado que acontecem. Então, ali em março, vocês estão vendo uma grande queda em vermelho, e foi um momento em que o mundo inteiro estava em busca por liquidez, e esse mercado aqui, ele não tem circuit breaker, ele funciona 24/7. Acho que o ponto aqui para pensar é o seguinte, volatilidade pode ser entendido também como alguma oportunidade, né? E aqui nesse momento, puxa, se isso não valesse nada, um cenário tão, né, tendo dois circuit breakers num dia, em mercados super maduros, isso poderia talvez ter ido a zero. E não foi. Ele bateu o low, foi 3.900 dólares. Acho que fica aqui esse ponto, né? Ele continuou tendo valor e acabou se recuperando muito mais rápido do que outras classes de ativos. Tá. Então, acho que aí, assim, um convite que eu faço, David, é sempre olhar muito mais assim para longo prazo esse negócio, tá? Onde você tem uma curva de adoção que ela está acontecendo, ela ainda não é, digamos, madura, né? Como os outros mercados já mais maduros, então ele tem que ser visto de uma forma diferente mesmo. E aí, se eu pegar aqui só as mínimas do Bitcoin, só os lows dele, ano a ano, você vê que ele vem tendo um incremento. Então, o convite que eu faço aqui é sempre pensar mais no longo prazo aqui do que pensar em curto prazo, nessa volatilidade que ela vai ter mesmo, tá? Então, assim, pensar em investimentos para longo prazo. Ativos mais voláteis, temos que pensar neles para o longo prazo, né? Exato. E aqui mais ainda para ser uma classe emergente, né? Uhum. Não, aí é que está mesmo a volatilidade, porque ele ainda tem muito alfa, né, na volatilidade dele. Ainda tem muita coisa para acontecer aqui. Acho que aqui é só alguns exemplos assim que a gente tem visto de investidores institucionais entrando nesse mundo, passando a investir em cripto. Então, justamente nesse call até de reserva de valor digital, o Paul Tudor Jones, que é um grande investidor americano, na física tem aí próximo de uns 5 bi de dólares, tem um fundo de 40 bi de dólares, e ele escreveu uma carta para os investidores em maio, falando do Bitcoin como esse potencial de ser uma reserva de valor, sendo o cavalo mais rápido para esse cenário. Tá? Além disso, também o fundo Medallion da Renaissance, que é um dos principais fundos assim, em termos de performance do mundo. Tá? E algumas notícias aqui desse mundo que ajudam também a explicar esses avanços. Acho que um é um misto de regulatório com infraestrutura, que eu acho que é legal.
quer ver o seguinte, uma agência reguladora das instituições bancárias nos Estados Unidos, a OCC, ela passou a permitir que os bancos possam fazer custódia de cripto. Então, é aquele momento que você vê o establishment, né, mercado financeiro, digamos, raiz, tendo a possibilidade de começar a fazer custódia de cripto. Isso é um avanço aqui para esse mundo, tá? Uhum. E aí, uma outra notícia também interessante, a primeira empresa listada numa bolsa, a MicroStrategy, ela é listada na Nasdaq e ela anunciou que pegou o caixa dela, no total foram 425 milhões de dólares, e comprou em Bitcoin. Justamente nesse call de ser uma melhor geração de valor para o acionista, tá? No longo prazo. Porque pegar o caixa da empresa e comprar, provavelmente eles estão pensando muito no longo prazo aqui, e não que esse negócio vai duplicar no curto espaço de tempo, não é essa a ideia. A ideia é gerar valor para o acionista no longo prazo. Interessante. Bom, então vou falar aqui um pouquinho, assim, agora, o que a Hashdex criou em termos de índice dos nossos fundos, como é que a gente imagina que seria uma exposição interessante, né? Tamanho de exposição, por que isso daqui é interessante. Então, a gente sempre começou a empresa com essa ideia de dar acesso diversificado. Então, o primeiro ponto nosso, né, a primeira coisa que a gente fez foi criar um índice de cripto, chamado HDAI, que é o Hashdex Digital Assets Index, com critérios bem objetivos, onde os meus fundos eles vão replicar esse índice. Então, de um universo de milhares de criptoativos que existem, cada um vai estar fazendo tem um papel, né? Então, o Bitcoin, mas como pode ser como meio de pagamento, reserva de valor. E aí você tem outros, né? Como o caso do Ethereum, como para você programar contratos inteligentes. Então, a gente sabe que os criptoativos são uma classe nova e cada um que existe, né? Ou que ainda está por existir, ele vai acabar fazendo alguma coisa diferente. Então, a gente quer dar o quê? Representatividade de mercado. É essa a ideia aqui. Então, para isso, a gente precisa primeiro de alguns critérios bem objetivos para definir o que é mercado. E a gente vai olhar quais são as core exchanges. A exchange ela funciona como um misto de uma corretora com bolsa de valores. Então, se o criptoativo ele não for negociado nessas exchanges credíveis aqui, ele não pode fazer parte do meu índice. O segundo critério é custódia. Eu preciso de custodiantes qualificados que suportem o criptoativo, né, que possam fazer a custódia dele, senão também não pode entrar no meu índice. Depois a liquidez, ele tem que negociar pelo menos 4 milhões de dólares por dia. E depois a representatividade de mercado, ele tem que ter pelo menos 0,25% aqui do mercado. E aí, feito isso, é que a gente chega aqui hoje, são 18 criptoativos, os pesos são dados por valor de mercado, e ele é refeito, né? Quais são os ativos elegíveis aqui a cada trimestre, tá? Ele é recalculado trimestralmente. E aí, acho que uma coisa interessante, a gente anunciou semana passada uma parceria com a Nasdaq, onde a gente está co-criando um índice com eles, que vai se chamar o Nasdaq Crypto Index, e vai ser né, a partir do momento em que esse índice fique pronto, os nossos fundos vão passar a replicar o NCI e não mais o HDAI, trazendo aí ainda mais reputação para esse mercado, né? Porque vai ser a Nasdaq fazendo a administração desse índice. Então, eles estão entrando nesse mercado de cripto através da Hashdex, coisa que é bem interessante de contar aqui para quem não viu, não ficou sabendo. E aí outra notícia também que veio junto, né, no mesmo anúncio, é que a Hashdex recebeu aprovação para lançar o primeiro ETF de cripto do mundo. Isso vai ser na Bolsa de Bermuda, na BSX. E aí esse ETF ele vai replicar o NCI, que é o índice que a gente está co-criando com a Nasdaq, nessa parceria. Então, acho que é interessante aqui contar isso, já adiantando. E aí, assim, fica até o convite, David, para quem for mais curioso, quiser saber um pouco mais sobre os criptoativos do meu índice, a gente no nosso canal do YouTube, da Hashdex, a gente tem várias lives e uma delas é falando um pouquinho de cada um desses criptoativos que estão no nosso índice. A gente tem uma live só do Bitcoin e tem uma outra falando sobre os outros componentes do índice, para quem quiser saber mais. Acho que vale a pena entrar lá e assistir essas lives também, tá? Pronto, eu vou deixar então o link do canal de vocês aqui na descrição, que aí quem quiser já vai direto.
É interessante. Ah, legal, Eu bacana. mesmo vou, né? Mas Ótimo. uma coisa que eu gostei aqui é então que vocês conseguiram criar um modelo qualitativo, né? Tipo quantitativo, desculpe, É, para os criptativos. Isso é interessante. exato. Assim, fazendo um paralelo, né, como se fosse um Ibovespa de cripto, Uhum. né, com critérios objetivos ali, uma forma de você selecionar criptos de uma única vez e não ter que se preocupar ali quais são os criptoativos que vão estar ganhando mais espaço ou vão estar perdendo espaço. E aí você tem uma composição ali equilibrada em função de quão maior ou menor é esse criptoativo. Então ele vai ter mais ou menos representatividade aqui no caso dos meus fundos, né? Sim. E aí, entrando aqui no meu quadro de fundos, né, os fundos que vocês podem investir no Brasil, a gente tem 3 fundos, um para varejo, que é o Discovery, um para qualificado, que é o Explorer, e um para profissional, que é o Voyage. Esses 3 fundos, eles vão, em diferentes proporções, eles vão investir no fundo lá de fora, que é esse fundo aqui que a gente até renomeou agora ele, né? Agora ele virou o Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF, porque vai ser esse que vai ser listado lá na Bolsa de Bermuda. E aí o restante que fica aqui no Brasil são ativos atrelados ao CDI, em diferentes proporções, muito em função daquela regra da CVM de investimento no exterior, tá? Então, por isso até que tem esse caixa aqui no Brasil, tá? E vale comentar também que não tem rede cambial aqui os meus fundos, então na parcela que é exposto lá fora, cripto, eu também tenho o efeito do câmbio. Bom, aqui só comparando um pouquinho, né? Mas assim, essas informações no detalhe também vocês têm lá no nosso site, material de divulgação, enfim. Mas só falando rapidamente, então o Discovery ele tem um mínimo de R$ 500, o Explorer um mínimo de 10 mil, o resgate são 7 dias, não cobra performance, e a tributação dele seria aquela de longo prazo, né? A tabela regressiva, que começa lá em 22,5% e vai caindo até 15% em função do prazo. E Então ele já acaba caindo em come cotas, não acaba? Isso, exato. E já o Void, que é para profissional, ele tem um mínimo de, na verdade, é R$ 100 mil o mínimo dele, e a gente está com uma ação temporária até o dia 16, com um valor menor de R$ 10 mil, justamente para dar acesso nesse momento para os assessores que queriam investir aqui no fundo 100% cripto. Então, por isso a gente está nesse momento, mas qualquer um pode ter acesso, né? Qualquer um que for investidor profissional pode comprar pode investir aqui nesse fundo a partir de R$ 10 mil, depois volta para os 100 mil. Ele só tem uma liquidez diferente, né? Que são 15 dias para o resgate. Bom, falando da gestora, a gente tem hoje próximo ali mais de 230 milhões sob gestão nos nossos fundos locais e lá fora. Já estamos com mais de 9 mil cotistas, com muito orgulho, né? Porque é difícil chegar nesses números e ainda mais sendo cripto, nossos fundos locais começaram em meados do ano passado. E falando aqui de performance e volatilidade, até para as pessoas entenderem um pouquinho, então isso daqui é fechamento do mês de setembro. Então, quando eu olho os fundos que têm menos exposição a cripto, ele acaba tendo menos volatilidade, que é essa última coluna, mas também menos potencial de retorno, né? Então, ele balança menos, chacoalha menos ali. Então, o Discovery está rendendo no ano 19%, com vol de 11%, e o Explorer está rendendo 41%, com vol de 24%, e o Void está rendendo 107%, com vol de 61%, tá? Então, Bem volátil, mas ele é pré-qualificado, né? O Voyager. o Explorer era para qualificado e o Voyager era para profissional, tá? Bom, aí vem aquela pergunta que a gente sempre escuta aqui, né? Se tem um nível seguro para investir em cripto, porque muita gente acha que por ter muita volatilidade, se eu adicionar o Voyager na minha carteira, vai ter ali sei lá, vai explodir aqui a volatilidade da minha carteira. Não é isso. Na verdade, existe né, assim, quanto mais risco já tem a sua carteira, mais espaço você tem para poder ter exposição aqui a cripto de forma a não alterar a volatilidade da sua carteira. E aí o João Marco, que é o nosso portfólio manager, um cara, poxa, super inteligente, que tem doutorado, enfim, uma baita experiência de mercado, ele criou uma regrinha de bolso, que é o seguinte: você pegar a volatilidade da carteira do cliente, elevar ao quadrado e dividir por 40. Então, eu vou deixar aí para você, David, ajudar os seus clientes nessa continha, mas é uma coisa interessante para vocês verem como é que pode impactar a carteira de vocês
dado a volatilidade que já existe, tá? Uhum. Vou seguir aqui. Então, quando a gente fala de diversidade, né, por que isso é possível, tá? O criptoativos, aqui representado pelo meu índice HDAI, ele é descorrelacionado das outras classes de ativos. O que isso significa? Para quem não sabe, né? A correlação, que é uma medida estatística que vai de -1 até 1, né? 1 significa que conforme um retorno, um ativo ele está subindo, na média o outro ativo ele vai subir junto, né? Quando estiver caindo, vai estar se for -1, na verdade, ele vai estar indo em sentido contrário. E 0 significa que na média ele vai ter momentos que ele vai estar andando junto e outros momentos ele vai estar andando em sentido contrário, normal. Então, para fins de carteira, né, diversificação na carteira do cliente, é muito interessante ter exposição a uma classe de ativos que tem correlação próxima de 0. É esse o ponto aqui. Então, mesmo o Discovery e o Explorer, que tem uma parcela em CDI, ainda assim eles são descorrelacionados do CDI, porque a vol de cripto é muito maior, então acaba descorrelacionando ainda assim, tá? Bom, aqui a gente faz uma simulaçãozinha, que seria o seguinte: qual é o impacto de você incluir cripto na sua carteira, uma carteira já diversificada? E a gente pega uma carteira aqui teórica, que tem multimercado, que tem crédito, Ibovespa, etc. Então, é interessante mostrar o seguinte: 1% de exposição nessa carteira, né? 1% de exposição aqui é o meu índice, que seria o equivalente a falar do Voyager, a volatilidade ela fica igual, mas o meu retorno ele melhora bastante. Com isso, o Sharpe, que é essa medida de risco-retorno, ou seja, a eficiência da minha carteira, ela melhora bem mais. E aí, se eu for para 5%, a volatilidade, ela mexe pouco, mas o retorno, ele melhora muito mais. Então, imagina, se sair de um Sharpe de 0,78 para quase 1,5, é bem interessante. E aí fica aqui o convite, tá, David? Para quem quiser saber mais, no nosso site, a gente criou um simulador de carteira, onde você consegue colocar os pesos da sua carteira, quanto você tem em Bovespa, quanto você tem em multimercado, e simular qual que seria a exposição para manter a mesma vol da carteira e personalizar também a sua exposição, se você quiser ter mais, como é que ficaria nesse backtest, como é que ficaria o seu risco-retorno da sua carteira. Isso é legal também contar. Pronto, vou deixar também o link do site, porque... Legal, bacana. Bom, aí assim, falando um pouquinho também, assim, a gente tem sempre essa primeira recomendação, conta da vol, que é o tamanho da alocação, né? Uma alocação pequena. E aí a segunda recomendação, como a gente já tinha falado antes, né? É o horizonte do investimento. Então, essa aqui é só uma probabilidade de retorno. Então, no prazo de 3 meses, se você deixar investido só 3 meses, você tem uma chance de 36% de perder dinheiro. E quando você olha para janelas mais longas, 3, 5 anos, você tem mais de 70% de probabilidade de ganhar dinheiro, né? De multiplicar o seu capital aqui. Então, apesar da alta volatilidade, nas janelas mais longas, compensa você estar exposto aqui em comparação às janelas, né? Você tem muito mais chance de perda numa janela mais curta. Com certeza. Como a gente falou antes, E aqui para fechar. Sim. Se são ativos voláteis, melhor diluir no tempo. Diluir no tempo, isso aí. Então, mostrando um pouquinho assim agora, mais como a gente falou um pouquinho ali de custódia, que a gente precisa ter custodiantes qualificados para fazer a guarda do criptoativo. E acho que primeiro tem que dar um passo atrás aqui e explicar o que é isso. Quando você fala desse mundo de cripto, a sua posição, né, que você detém ali o criptoativo, ela é através de uma chave privada, que é uma sequência alfanumérica, e que quem detém essa sequência detém a posse do criptoativo, detém a posse ali do Bitcoin, por exemplo. Então, se você perde isso de alguma forma, você acaba perdendo a sua posição. É que nem pensaria numa ação ao portador. Quem detém aquele título detém as ações. Então, a forma mais segura de você guardar, e aí para investidores institucionais, investidores grandes, é contratando essas empresas, são empresas reguladas, com seguros, super sérias. Então, a Fidelity, por exemplo, ela é uma gestora que tem mais de 8 trilhões de dólares sob gestão, e ela criou um braço para cripto, chamado Fidelity Digital Assets, e ela é uma dessas empresas que faz a custódia dos nossos criptoativos. E aí eles têm um processo onde o criptoativo ele não fica conectado na internet,
ou seja, essa sequência alfanumérica, ela não fica exposta, né? Não fica ali na nuvem, na internet, enfim, de alguma forma ter chance de ter algum hacker. É esse o ponto aqui que a gente não quer concorrer nesse risco. Em estruturas de bancas, com segurança militar, tem uma distribuição dessas chaves, e não fica ninguém dentro da gestora com acesso a isso. Então, não fica com gestor, com sócio, ninguém tem ali, por exemplo, um pendrive guardando o criptoativo, né? Não existe essa possibilidade. Quando o meu fundo ele compra num exchange, numa OTC, ele compra o criptoativo, ele manda isso para esses custodiantes, tá? Não fica com a gestora. Isso é um ponto de segurança que é bem importante. Evita o hacker, né? O hackeamento. Nossa, isso é bom. Exato. E aqui só para fechar, então, David, acho que é legal mostrar um pouquinho das carinhas das pessoas que trabalham, que ajudaram, que ajudam aqui na empresa. Então, já falei um pouquinho no início do Marcelo Sampaio, Bruno Caratori. Então, são pessoas aqui com bastante experiência de mercado. No nosso site também vocês conseguem ver ali a biografia de cada um. Eu acho que é legal mostrar isso. Então, enfim, eu fico aqui à disposição de você também, agora para a gente bater mais um papo, assim, tirar outras dúvidas de clientes. E disclaimer Ambima, que tem que ter. Eu vou até parar de compartilhar aqui a tela. Beleza. Mas então, primeiro, muito bom, tipo, as explicações, elucida bastante coisa. Agora, sim, você falou bem interessante ali sobre a diversificação e casou bem com um texto que eu coloquei no blog e até um podcast que eu fiz que era sobre diversificação. Vai ser bem interessante já estar falando disso. Mas uma coisa eu ouvi no passado recente que atualmente você não ter nada em cripto pode te custar muito caro. O que você acha dessa afirmação? Não, concordo muito com isso. Acho que pode ser caro ter zero no longo prazo. Como eu falei, tem uma simetria aqui interessante, onde a gente está vendo cada vez mais os investidores, principalmente os institucionais, que ainda tem uma parcela pequena de alocação aqui em cripto, eles começarem a enxergar isso como um potencial de diversificação. E conforme a gente vai enxergando isso acontecer, a infraestrutura melhorando, agora, poxa, a gente vai lançar o primeiro ETF de cripto do mundo, poxa, empresas super sérias como o Fidelity entrando nesse mercado. Então, isso tudo faz com que a gente comece a olhar para a carteira e falar assim, poxa, ter zero disso daqui na minha carteira, eu estou querendo dizer que eu acho que essa classe ela vale zero. E ela não vale zero. Esse momento até do Covid mostrou isso, porque se não tivesse valor nenhum, era um cenário tão negativo que estava naquele momento, se poderia ter ido para zero e não foi. Então, eu enxergo uma exposição que todo mundo deveria ter, uma exposição pequena para longo prazo, para diversificar a carteira. Eu acho que é muito importante, sim, para o investidor começar a pensar nessa classe, começar a olhar um pouquinho com carinho aqui. Perfeito. Então, como também comparamos o Bitcoin ao ouro digital, né, com o ouro, o que você acha? Você acha que o Bitcoin ou os criptoativos em geral, eles funcionariam como um hedge também, como ouro? Porque o ouro, muitas vezes, a gente bota ali até para baixar a volatilidade da carteira, para dar um valor na carteira, para deixar ela mais balanceada, para aproveitar esses riscos, como aconteceu com o Covid. O criptoativo também teria essa possibilidade? Na verdade, assim, para ele funcionar ali como hedge, a gente ainda não dá para dizer que ele funciona como hedge. Na verdade, o que a gente vê mais é na média, uma correlação próxima de zero. Ou seja, ele vai realmente andar em alguns momentos que você vai olhar e vai achar assim, nossa, ele está caindo junto com o índice da Nasdaq, está caindo junto com empresas de tecnologia, e aí, de repente, isso muda, né? Ou sai alguma coisa relacionada a cripto. Então, assim, ainda não dá para a gente dizer que tenha esse papel de hedge. Até porque ainda tem muita volatilidade aqui nesse mercado. Então, eu não colocaria na carteira pensando nesse sentido de hedge. Eu colocaria mais no sentido de diversificação, de correlação próxima de zero mesmo, que também é uma coisa muito boa para a carteira, tá? Sim, perfeito. Outra coisa, isso já é uma dúvida de um cliente, é que ele falava muito ali sobre o sandbox, né? Sobre como é que está sendo a regulação no mercado dos criptativos. E aí você falou, ali a gente já vê o fundo em si, para ter um fundo aqui no Brasil que possa investir nisso, ele já tem uma certa regulação, mas você acha que essa regulação vai se tornar melhor? Ela vai permitir uma melhora nisso daí? Ou ainda vai conseguir? Claro que assim, no Brasil sempre vai, no Brasil e no mundo sempre vai ter, né, as empresas
menos sérias ali no mercado, mas, digamos, você acha que a proteção que um sandbox pode causar e até está no Senado, ele pode ajudar o investidor a não cair nessas fraudes? Isso foi um cliente que me perguntou. Eu fui pesquisar o que era sandbox, né, que é uma regulação mais rápida, feita mais rápida, porque a velocidade da nossa regulação não chega muito perto disso. Como vocês estão na área, qual é a visão ali que vocês têm sobre esse fator aí do sandbox? Bom, David, acho que é um bom ponto aqui e acho que fica até o convite, tá, para todo mundo que tiver mais interesse, até para esse cliente, acho que melhor até do que eu falando aqui, a gente fez uma live com o Maeda, que é o superintendente da CVM, então participou o nosso Head de Legal e Compliance, o Maeda e mais também um outro advogado. Eu acho que é bacana depois ir lá no nosso canal e pesquisar um pouco mais, né, um assunto mais específico. Mas eu sempre enxergo toda essa questão de regulação, eu enxergo de uma forma com bons olhos, né? Desde que você não vai impedir ali empreendedores, né, pessoas que criem novos projetos que possam ser testados, mas do ponto de vista de prevenir situações como, poxa, pirâmides, empresas que não são sérias e que acabam atrapalhando esse mercado, eu acho que isso daí são ações super importantes, tá? Então, hoje, o que a gente tem da regulação, e que já é importante, mas ainda dá para avançar mais, como a gente está falando no início, é a permissão para que fundos possam investir em criptoativos. Você não tem ali uma regulação dos criptoativos propriamente. Seria equivalente você falar, a CVM regula fundo imobiliário, mas não regula os imóveis. Então, eu não sei se lá na frente vai ter alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que qualquer coisa que seja para permitir até mesmo novos instrumentos financeiros, como por exemplo o ETF, são coisas super bem-vindas. A gente sempre vai depender ali, vai estar andando junto com o regulador. Então, tudo que a gente faz aqui é sempre tentar estar o mais próximo possível dos reguladores, para justamente fazer tudo. A gente gosta realmente de fazer tudo, digamos assim, certinho, né? Não ter, então, são fundos regulados aqui e tudo que a gente está fazendo com esse apoio da regulação. A gente quer avançar nesse sentido junto com, né, o cripto avançando, né? A gente quer ser a ponte entre o mercado financeiro tradicional e essa tecnologia tão nova. Então, tudo que for nesse sentido para a gente é bem visto, tá bom? Perfeito. Não, ok. Depois eu mesmo vou dar uma olhada nessa live, que me interessa. Como eu disse, eu sou leigo, mas tenho uma certa curiosidade em aprender mais sobre o mundo em si. Legal. Mas então, Priscila, por fim, quer deixar algumas considerações finais aí de algumas dicas e tudo mais? Deixo com você. Maravilha. Obrigada, Dave. Foi um prazer conversar aqui, fazer esse bate-papo com você. Eu acho que a sugestão aqui, como você mesmo já falou no início, pode ser caro ter zero, é começar também a estudar um pouco mais. Então, acompanhar. Assim, a gente tem feito vários conteúdos bacanas, como eu já mencionei no início, né, de lives. A gente está nas redes sociais, tá em todas as redes sociais, desde Instagram, LinkedIn, etc. Twitter. Então, acho que é começar a estudar, começar a acompanhar, assim como hoje as pessoas acompanham as empresas, né, estão cada vez mais acompanhando o mundo de ações, é enxergar isso daqui como uma nova classe de ativos interessante para longo prazo. Então, para isso, demanda o quê? Você começar a acompanhar. Então, coloca ali tem uma exposição pequena e vai acompanhando esse mercado, como é que ele está evoluindo. Acho que é esse o convite aqui para todo mundo. Pronto, então, muito obrigado, Priscila, pelo tempo e também pela aula, né? Podemos chamar assim. Foi muito bom conversar com você. E qualquer coisa, só entrar em contato. Também vou entrar, né? Porque, sim, uma coisa, vocês estão disponíveis na Orama com o Discover, né? Isso, o Explorer também. O Explorer também está disponível, o Voyager também. Também, então, os três, muito bom. Dá uma Isso. olhada lá direitinho neles, que deixar disponíveis também para os clientes, porque alguns talvez eu tenha que pedir para abrir lá, mas deixa disponível. Porque, sim, eu acho que vale muito a pena o cliente conhecer vocês e pensar aí mais com carinho
mundo cripto, que eu também estou começando a pensar mais com carinho também. Mas muito obrigado e Agradeço você. Tchau, tchau. tchau, tchau.